Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Reforma e Revolução no Pensamento de Darcy Ribeiro. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, eu participei em março do seminário no SESC sobre 100 anos de Darcy Ribeiro. Foi um seminário fantástico, tinha uma exposição incrível no SESC, incrível, sabe? Foi convite do querido Márcio, que é um grande especialista, pensador na obra de Clóvis Moura, e eu diria mais, no pensamento social brasileiro. Tem episódio, inclusive, do Revolu Show com o Márcio sobre o pensamento de Clóvis Moura. E aí, esse seminário rendeu um texto meu no blog da Boitempo, está aparecendo aqui na tela, e também rendeu a publicação de um livro, né? Vem aí um livro em breve sobre vida e obra de Darcy Ribeiro. E aí fui convidado para participar também, fui para o seminário, fui convidado para participar do livro, né, coletivo. E aí vou escrever um artigo debatendo reforma e revolução na obra de Darcy Ribeiro. E eu quero nesse vídeo chamar a atenção para algumas coisas muito básicas da obra de Darcy, que são muito atuais para pensar o Brasil. Darcy era militante do PCB, tá ligado? Darcy começou sua formação política na UJC, na gloriosa União da Juventude Comunista, depois foi para o PCB e rompe com o PCB numa perspectiva muito interessante. Darcy pega todo aquele processo, suicídio de Getúlio Vargas, eleição de JK, toda aquela esperança desenvolvimentista de que era possível mudar o Brasil, transformar radicalmente o Brasil naquela volta da democracia burguesa, né, pós-Estado Novo, e Darcy rompe com o PCB. Tem várias entrevistas dele dizendo que, ao invés da revolução futura, ele escolheu a possibilidade de reformas de agora. Então ele rompe com o PCB na ideia de que o projeto reformista do trabalhismo era muito mais concreto na conjuntura imediata do Brasil, na superação da dependência, do subdesenvolvimento, do atraso, do que um projeto de revolução nacional libertadora do PCB. E Darcy acompanha todo o processo de criação da Petrobras, da Eletrobras, é protagonista na criação da Universidade de Brasília, na ideia de reformar o ensino superior, é ministro da Educação, é protagonista na ideia de criar uma escola digna, verdadeiramente universal e acabar com o analfabetismo no Brasil, é protagonista de um projeto cultural nacional, popular e anti-imperialista, é protagonista de um projeto de emancipar e defender os povos indígenas brasileiros e por aí vai. Como a gente bem sabe, esse processo reformista foi interrompido com o golpe de 64, né? Já ali, há uma diferença muito clara de Darcy Ribeiro para várias alas do trabalhismo. Darcy Ribeiro defendia a resistência ao golpe. Ele defendia, inclusive, que Jango, quando Olímpio Mourão Filho saiu lá de Minas Gerais para dar o golpe, que desse, nas palavras de Darcy, uma lambida de metralhadora, que é uma expressão maravilhosa, né? Uma lambida de metralhadora dos golpistas. Como a gente bem sabe, Jango não quis, né? Não teve uma resistência ao golpe. O principal líder institucional, por assim dizer, das esquerdas brasileiras naquele momento decidiu não ter resistência ao golpe empresarial militar de 64. O balanço que Darcy faz do golpe contra o governo Jango e da derrota das reformas de base já é um balanço que mostra, o governo Jango caiu porque era um governo reformista e aqui no Brasil, para fazer reformas, tem que ser revolucionário. Então, Darcy já faz um balanço, está presente no livro, por exemplo, Tempos de Turbilhão, que o governo Jango caiu porque seu compromisso reformista não ia ao limite de provocar uma revolução. Porque para Darcy, para vencer uma contra-revolução, você tem que desencadear um processo revolucionário. Darcy passa anos no exílio, volta para o Brasil, se exila de novo, produz muito, né? Esse período de exílio. Muito, muito mesmo. E aí, em várias obras do exílio, Darcy defende abertamente que na América Latina, nos países de capitalismo independente, para fazer reforma, tem que ter revolução. Tem que ter. Então, Darcy já muda a perspectiva. Ao invés de, vou para as reformas possíveis no imediato, porque o projeto revolucionário comunista era, para assim dizer, utópico, Darcy já muda
Para ele, utópico é achar que é possível fazer reformas nacionais e populares dentro da ordem capitalista, sem romper com o poder do imperialismo, do latifúndio e do empresariado associado, né, do patronato e do patriciado, como Darcy Ribeiro chamava. Esse processo, essa compreensão de que na América Latina e no Brasil reformas só são realizadas com a Revolução, se mantém mais ou menos, mas é matizado nos anos 80. Nos anos 80, Brizola era conhecido como Fidel Castro brasileiro, né? Brizola passa, inclusive, todo o período do final dos anos 70 até começo dos anos 80 querendo se desligar dessa imagem de radical, dessa imagem de incendiário, dessa imagem do cara que veio para tocar fogo no Brasil. O que era uma imagem que fazia muito sentido, porque vamos lembrar do Brizola da campanha da legalidade, vamos lembrar do Brizola que defendeu sim pegar em armas, criar um movimento armado contra a ditadura empresarial militar. Brizola, dentro desse processo, né, vira o grande líder do trabalhismo brasileiro. Darcy se liga a Brizola, só que Brizola vem com o discurso, não, defendemos mudança da democracia, sou social-democrata. Brizola se aproxima da Internacional Socialista, do governo de Mário Soares em Portugal, e tenta meio que abrandar a imagem de radical. Dentro desse processo, Darcy Ribeiro volta um pouco à leitura que ele tinha dos anos 50 e do pré-golpe e começa a defender que sim, era possível transformar o Brasil, ainda que não de socialismo, dentro do regime de democracia burguesa. Então, existiu o tripé de Darcy Ribeiro para florescer a civilização brasileira, que é o que ele chama. Pleno emprego, garantir uma política econômica, um modelo de desenvolvimento que desse pleno emprego para toda a gente brasileira, e aí tem um conjunto de medidas que Darcy defende durante todos os anos 80 e 90, até o período de sua morte, que eu não vou detalhar aqui, mas que vai ser tema de outro vídeo do canal, mas era pleno emprego, escola digna, universal, integral para todas as crianças do Brasil, então universalizar o modelo de CIEPs, e garantir comida / reforma agrária, né? Para garantir comida para todo brasileiro, no mínimo 3 refeições por dia, tem que ter reforma agrária. Então, Darcy achava que era possível, com pleno emprego, escola digna, universal e integral, e comida para todos os brasileiros, criar uma nova face, uma nova conjuntura, uma nova relação de forças entre as classes no Brasil, que daria impulso às outras transformações muito mais profundas e radicais. De certa forma, era uma espécie de etapismo. Então, para Darcy, com pleno emprego, escola digna, universal e comida para todos os brasileiros, isso seriam bandeiras, mediações táticas para enfrentar o neoliberalismo, para ser uma resistência, para mobilizar a classe trabalhadora, particularmente os desorganizados, a classe trabalhadora mais pobre das favelas, dos morros, contra o neoliberalismo, para transformar o modelo econômico e de mediação tática contra o neoliberalismo, e isso daria as condições da gente avançar num processo de construção de um socialismo brasileiro, de um socialismo à la brasileira. Então, tinha uma defesa de reformas. Darcy, inclusive, nos anos 80, batia muito em marxistas que diziam que a educação pública, gratuita, universal, de qualidade, era impossível sem o socialismo. Então, Darcy batia violentamente, assim, nisso. Naquele livro dele, Confissões, tem vários momentos do livro, por exemplo, que ele está batendo em marxistas, particularmente trotskistas, mas não só, que faziam essa defesa. Aí, vem o último momento da vida de Darcy Ribeiro. Ele vive toda aquela efervescência do Brasil, no final dos anos 70, começo dos anos 80, vitória no Rio de Janeiro com Leonel Brizola, depois derrota de Darcy, eleição de 89, nova vitória de Brizola, Darcy eleito senador, neoliberalismo de FHC, tudo isso. E Darcy lança sua última grande obra, que é O Povo Brasileiro. No Povo Brasileiro, Darcy faz um debate que é impossível conseguir reformas profundas sem uma revolução. Então Darcy volta. A análise que ele desenvolveu no pós-golpe. Darcy, inclusive, em vários momentos do livro, fala que problemas fundamentais do país só seriam resolvidos com um processo revolucionário. É o caso que pouca gente presta atenção quando esse livro é debatido. Não que o povo brasileiro seja muito debatido hoje em dia, né? Não é.
Mas, por exemplo, quando Darcy vai falar da questão racial no Brasil, a superação do racismo passa necessariamente por um processo revolucionário, e o exemplo de Darcy para falar da mobilidade radical do povo negro, a transformação de suas condições de vida, é a Revolução Cubana. Darcy fala, ó, a situação da população negra em Cuba, depois da Revolução, mudou de maneira substancial. Darcy não acha que acabou o racismo em Cuba, mas inegavelmente, gente, a situação do negro em Cuba, antes e depois da Revolução, teve mudanças quantitativas e qualitativas assustadoras, para positiva. Então, um exemplo de Darcy, inclusive para dar uma solução para a questão racial no Brasil, é a Revolução Cubana. Tá ligado? É um processo revolucionário. Então, Darcy termina a vida, o último livro, um livro, inclusive, que Darcy estava doente e teve medo de não publicar antes da morte. A secretária, Darcy ficava falando e ditando o livro, e ela ficava datilografando. Tem uma coisa, inclusive, parecida com Frantz Fanon. Não sei se vocês sabem que Os Condenados da Terra, do Fanon, ele já estava doente, e boa parte do livro foi ditado ele no hospital. Assim, ele correu, ó, preciso terminar esse livro antes de morrer. O meu testamento teórico e político. Darcy foi algo parecido. Darcy conseguiu, inclusive, ver o livro publicado, viveu mais do que poderia se esperar naquele momento, mas morre pouco tempo depois. Então, O Povo Brasileiro é a última obra de fôlego de Darcy Ribeiro. Nessa obra de fôlego, Darcy volta para a compreensão teórica de que no Brasil não se faz reformas sem uma revolução. Logo na introdução tem um trecho famoso que é Darcy meio que fazendo um balanço do trabalhismo, citando o governo Vargas, citando o governo Jango, e dizendo assim, ó, a ideia de um reformismo democrático no Brasil não se sustenta. Bota aí, Maxwell, na tela inteira, por favor, o trecho para a galera ler. Então, já na introdução, Darcy já apresenta isso de cara e vai desenvolvendo no decorrer do livro. Então, esse vai ser o tema do meu artigo. Eu acho que é um debate muito válido. Eu acho que o debate reforma-revolução, ele tem características nacionais e de tempo histórico. A gente não pode pegar um debate reforma-revolução do século XIX na Europa Ocidental e achar que necessariamente, sem mudanças, sem nuances, sem reavaliações, ele se aplica no Brasil. E, ao meu ver, na história brasileira, Darcy foi um dos que melhor debateu esse dilema, reforma ou revolução. Então, leiam meu artigo no blog da Boitempo, leiam Darcy Ribeiro, vou deixar uma listinha aqui de livros para vocês, de leitura de Darcy Ribeiro. E quando esse livro for publicado sobre 100 anos da vida e obra de Darcy Ribeiro, leiam o livro inteiro e meu artigo lá, que eu acho importante para a gente pensar os rumos da Revolução Brasileira. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Esse vídeo só foi possível graças ao seu apoio, a partir do Pix ou do Apoia-se. A você, meu muito obrigado. Um beijo e até a próxima.